Muitas vezes no Natal, porque muchas veces en la Navidad preferimos fazer algo de bom para alguém estranho que não conhecemos, porque muchas veces en la Navidad preferimos hacer algo bueno por aquellos que no conocemos, porque tem uma história por trás com essa pessoa que nos fez mal. porque tenemos una historia por detrás con esa persona que nos hizo mal. Pode ser um grupo de pessoas, políticos, polícia, pregadores, padres, Puede ser un grupo de personas como políticos, policías, padres, cristãos. cristianos. É mais fácil para o estranho, mas nessa época do Natal, Es más fácil con un extraño, pero en esta época de Navidad, Deus nos ajuda a lembrar Dios nos ayuda a recordar que Ele enviou o seu Filho que Él envió a su Hijo para ser generoso, para ser generoso, sabendo de tudo que nós fizemos. sabiendo de todo lo que nosotros hemos hecho. E muitas vezes, quando somos colocados para ser no momento, Y cuando somos colocados para hacer, no momento de ter compaixão e generosidade, para el momento que tenemos que tener compasión y generosidad com certas pessoas que nos fizeram mal, con esas personas que nos hicieron mal, mas muitas vezes conseguimos achar motivos e desculpas pero muchas veces conseguimos encontrar motivos de disculpa e muitas vezes sendo hipócrita, y muchas veces somos hipócritas. e sinceramente, mesmo que se compartilhasse essa história com outros, Y aunque compartimos esta historia con otros, talvez até haja algo que me evite que eu faça essas perguntas que eu vou falar. tal vez haya algo que evita las preguntas Sim, que que eu vou passar. yo voy a hacer para otros. Porque muitas vezes preferimos passar horas, milhares de horas, trabalhando Preferimos pasar muchas horas trabajando, millares de horas trabajando, como voluntário numa cozinha, qualquer lugar, como voluntarios en la cocina de algún lugar, ao invés de simplesmente servir um prato de sopa a essa pessoa. en vez de servirle un plato de sopa a esa persona que no nos ha hecho bien. Ou você mesmo daria todos os dias, semanas do seu ano, em vez de servir um café para essa pessoa. Disculpa que no escucho. Mesmo você daria todos os dias ou semanas do seu ano, todos os anos, todos os dias. Todas las semanas de un año, en vez de servir un café a esa persona. Sí, pero no entendí lo que dijo antes. Quedaría todos los días de la semana de un año Todas las semanas de un año. para no servirle un café a esa persona que nos Sim. hizo. E com o Natal próximo eu quero compartilhar uma história. Y como Navidad está muy próxima, quiero compartir una historia. Mais que um tempo de generosidade, Más que un tiempo de generosidad, compaixão de compasión, e alegria, de alegría, nós podemos refletir nosotros podemos reflexionar a forma que pensamos la forma en que estamos pensando ou como vivemos a vida. o cómo vemos la vida. E essa história se passa depois de um momento bem conhecido na Bíblia. Y esta historia que pasa después de un momento que es muy conocido en la Biblia, É uma história da vida de Jesus. es una historia de la vida de Jesús, Quando ele acaba de terminar o Sermão do Monte. cuando él terminó el Sermón del Monte, E onde todas as pessoas, a multidão, todas las personas, la multitud, estaban allí escuchando, achavam Jesus que ele era o cara. Era a pessoa que tinha autoridade, que era a pessoa certa. ellos encontraron que Jesús era una persona que tenía autoridad, que era una persona de verdad. Tinha aquele momento de alegria, assim, Que de aquel momento de alegría, que todos estavam animados porque Jesus era quem
podia ensinar tudo o que eles precisavam. Porque era un momento de mucha alegría porque Jesús les enseñaba todo lo que ellos necesitaban aprender. Jesus, naquele momento, também fala sobre amar seus inimigos. Y Jesús en ese momento habló de amar a los enemigos. Ele fala sobre se batem no seu rosto, você vira o outro lado do rosto. Él dijo que si golpean una mejilla, que pongamos la otra mejilla. Ele fala sobre fazer o extra, seguir a milha extra. Él habla de la milla extra, ¿no? ¿Se acuerda cuando si alguien pide que llevemos una carga de una milla, que lo hagamos dos? Ele fala como que a imagem do reino de Deus deve ser, Él dice que la imagen de Dios do reino de Deus deve ser, e como representá-lo. A imagem do reino de Deus. de- La imagen del reino de Dios como debe ser representada aquí en la tierra. la imagen, ahí sí. Tranquilo. Bom, em Mateus 7:24, Mateo 7:24. Jesus fecha todo esse ensinamento Jesús encierra toda esta enseñanza falando, portanto, quem ouve estas minhas palavras, versículo 24. ¿Le leo? ¿Hasta dónde? ¿Solo 24? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. isso. Então, aqueles que o praticam, Entonces aquellos que practican, não só aqueles que escrevem, no solo los que escriben, aqueles que escutam, o los que escuchan, aqueles que dizem amém, o los que dicen amén, mas o sábio mas el sabio, é aquele que constrói sobre a rocha, aquel que construye sobre la roca. e o tolo é aquele que constrói sobre a areia. Y el loco, o el necio, es el que construye sobre la arena. E não apenas seguir, mas fazer. Y no es solamente seguir, sino es hacer. E Jesus então desce do monte Entonces Jesús desciende del monte, a caminho de Cafarnaum, camino a Capernaum, e milhares de seguidores. y hay millares de personas que lo están siguiendo. Na Bíblia diz que uma multidão o seguia, La Biblia dice que la multitud le seguía, e até que um homem se põe e ajoelha, um leproso, hasta que un hombre se arrodilla, um leproso. un leproso se arrodilla delante. E tudo para, porque ele para tudo, que todo mundo estava seguindo Jesus. Y entonces toda la multitud se detiene, porque estaban siguiendo a Jesús. E muitos se perguntou, e agora, o que Jesus fará? Y toda la gente se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Jesús ahora? E esse homem, o leproso, Y este hombre, el leproso, diz, le dijo, Senhor, se queres, podes purificar-me. capítulo 8, versículo 2, entonces le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiar. E essa é a perfeita ilustração de fé, Y esta perfecta ilustración de fe, que não é o que Deus, você vai fazer, você vai. no es lo que Dios va a hacer, o lo que yo voy a hacer, Não é a forma como pensamos, Deus, você vai fazer isso. no es la forma como nosotros pensamos, y decimos, Dios va a hacer eso, Mas sim como, eu sei que você pode fazer, mas yo sé que usted puede hacer, que es lo que le eu puedo espero que faça. y que espero que Él haga. E nisso, Jesus cura o leproso. Y en ese momento Jesús curó al leproso. E todos, uau! Los quedaron sorprendidos. Jesus estava disposto até mesmo para o simples homem, para muitos era simples, na frente dele, ele deu o seu tempo e dedicação a esse homem. Jesús estuvo dispuesto a tocar a este hombre a pesar de su enfermedad. Mas o grande desafio é o que vem em seguida. Pero el gran desafío es lo que viene enseguida. Que é muito do que eu estava falando antes de
fazer por alguém que te causou algo. ¿Qué es lo que estábamos hablando antes de hacer algo por alguien que nos causó tristeza? E não só para Jesus, mas para muitos dentro daquela multidão, muitos que estavam lá naquele momento. No solamente contra Jesús o para Jesús, sino para para muchos que estaban en la multitud. Então, em Mateus 8:5, Mateo 8:5, ele fala: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. entonces dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Sí? Então, e eu não sei se eu conseguiria representar ou expressar, recriar essa emoção que seria nesse momento. No sabemos si podemos recrear, si podemos pensar la emoción que causó ese momento o la situación, Porque havia uma tensão. porque había mucha tensión, Porque aquele centurião porque aquel centurión não representava uma pessoa, no representaba a una persona, ele representava Roma. él representaba un imperio, a Roma. Mas uma história dos judeus e do Império Romano. Es la historia del pueblo judío con el pueblo romano, Porque o centurião é um cargo alto no Império Romano. porque el centurión era un cargo alto, muy importante en el imperio romano. Porque 60 anos antes de Jesus, ¿Por qué? antes de 60 anos, Porque 60 años antes de Jesús, os romanos, liderados por Pompeu, los romanos, liderados por Pompeo, vão a Jerusalém, Van a invadem Jerusalém. as cidades, y derriban la ciudad, os templos, los templos, ignorando tudo que via na frente, y destruyendo todo lo que encontraron a su frente. matando sacerdotes. Mataron a los sacerdotes, E Pompeu ainda entra no Santo dos Santos, y Pompeo entra en el lugar más santísimo, onde somente o alto sacerdote é permitido entrar, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, somente para ver se aquele Deus que os judeus falavam realmente existia. solamente entró allí para ver si el Dios que adoraban los judíos verdaderamente existía. Chegou lá, não encontrou nada e saiu. Él llegó allí, no encontró nada y se fue. A Judéia e a Galiléia, naquele mesmo tempo, perderam independência também. Los judeos y los galileos en aquel tiempo perdieron su independencia. E não muito depois, Crassus, outro liderando Roma, Y no mucho tiempo después, Crasos también, liderando, voltaram ao templo, roubaram tudo que podia, tudo de valor para os que era de valor para os judeus. volvieron y robaron todo lo que podían, todo aquello que era de valor para el pueblo judío. E Roma ainda aponta um novo rei para Israel, Y Roma aún puso un nuevo rey para Israel, que nem era um judeu. que no era un judío. E o pior, era um edomita, Y peor todavía, era un edomita, que seria super ofensivo para eles na época. que era muy ofensivo para los judíos en ese momento. É como se tivesse um país, não sei qual que é, Chile e Uruguai, ou Argentina, e bota alguém do Chile para ser presidente da Argentina. Ahí está. Es como si nos pusieran un porteño de presidente en el lugar, más o menos. Así. E essa pessoa, esse edomita, na história se tornou Herodes o Grande. Y esa persona, ese edomita, descendiente de la tribu de Saúl, era Herodes, el grande. Mas os judeus não achavam ele nada de grande. Pero los judíos no encontraban en él nada de grande. Ele era odiado pelos judeus. Él era odiado por los judíos. Herodes também mandou matar os bebês em Belém, Y Herodes es aquel que mandó matar los bebés en Belén, onde nem era ameaçado por um bebê. aunque él no estaba amenazado por un bebé. O seu filho foi quem teve o João Batista decapitado. Su hijo fue el que decapitó a Juan el Bautista. E quando decidiram que não deveriam mais um rei, eles põem um governante, Y cuando ellos deciden que no necesitan más un rey, ponen un gobernante, que foi o Pôncio Pilatos. que fue Poncio Pilato. E ele estava encarregado de supervisionar toda a Judéia e quase toda a Galiléia. Y Poncio Pilato estaba encargado de supervisar toda Judea y
Galilea también. que foi o que deu a ideia de crucificação, Él trajo la idea de la cruz, de la que crucificación. roubou o dinheiro de todos os tesouros dos judeus. Él se quedó con el dinero de todos los tesoros de los judíos E sempre quando alguém discordava, y siempre cuando alguien discordava, no estaba de acuerdo con él, reuniam e mandavam bater nos anciões de toda a reunión, reunião, y que não discordavam com ele. a todos los que no estaban de acuerdo con él los mandaba a cortaba la cabeza. Só para mostrar que quem estava no poder. Solo para demostrar que él estaba en el poder de un déspota. Então, naquele momento que o centurião, imagine tudo isso que ele representava. Y entonces imaginemos todo lo que representa que un centurión se acerque al Señor Jesús a pedir algo. Não um simples soldado, porque para ser um centurião, No es un simple soldado, porque para ser un centurión, pues, era as características de um centurião era ser violento e ser submisso. las características de un centurión era ser muy violento, pero también muy sumiso al imperio. Seguir ordens sem questionar. Seguía órdenes sin cuestionar. Imagine as coisas imagináveis que fizeram. Imaginemos las cosas que más de una vez ellos hicieron. Tudo que chamamos de decente, eles não tinham. Todo lo que llamamos indecente, De decente, eles não tinham. todo lo que nosotros llamamos decente, ellos no lo tienen. E imagine a tensão, Imaginemos la tensión, toda a emoção que passava no momento. toda esa emoción que se estaba viviendo en ese momento. Uma pessoa que nos machucou, que nos fez algo de mal, La persona que nos hizo daño, que nos hizo mal, pede ajuda. está pidiendo ayuda. Será que essa pessoa não esqueceu e agora pede uma segunda chance, um favor? ¿Será que esa persona se olvidó y ahora está pidiendo una segunda chance, que está pidiendo un favor? Jesus tinha monte de desculpas Jesús tenía muchas disculpas o muchos motivos para não ajudá-lo. para no ayudarlo. Mas o centurião diz, Pero el Señor les dijo, Mateus 8,6, Mateo 8:6, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. E o servo, ele diz, nós muito bem sabemos que é apenas um escravo para ele. Y nosotros sabemos que el siervo era apenas un esclavo. Mas esse, exatamente, provavelmente é algo bem, um escravo bem pessoal. Pero seguramente era un esclavo muy personal, muy apreciado por el centurión. Mas Jesus nasceu para nos introduzir a uma nova maneira de pensar. Pero Jesús nació para introducirnos a una nueva manera de pensar, Para mudar a forma como pensamos ou como temos o senso comum. para cambiar nuestra forma de pensar o cómo pensamos de los demás, de nuestro pensamiento. E ele tinha acabado de dar todo aquele ensinamento, Y él recién terminó de dar esa enseñanza en el Sermón del Monte, em Lucas 6:33, Lucas 6:33. Dice, ele diz: que mérito terão se fizerem bem para aqueles que são bons com você? y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenés? Até os pecadores agem assim. Hasta los pecadores hacen lo mismo. Então ele fala: do que adianta você tratar aquela pessoa da mesma maneira que ela te trata? Entonces Jesús está diciendo que no podemos tratar a la persona de la misma manera que Él nos trata a nosotros. Se você trata um romano como te tratam, você não é melhor do que um romano. Si los judíos trataban a un romano igual que ellos trataban a ellos, entonces ustedes no son mejores que los romanos. Se nós tratamos cobrador de impostos da maneira que eles nos tratam, Si nosotros tratamos a un cobrador de impuestos de la somos manera que melhor ellos do que tratan, eles.
no somos mejor que ese cobrador. Porque até os pecadores tratam com gentileza aqueles que os tratam bem. Porque hasta los pecadores tratan con gentileza a las personas que los tratan bien. E Jesus quer que a gente impacte as pessoas. Jesús quiere que sus hijos, la gente, impacte a las personas. Ele quer que a gente cause aquela dúvida nas pessoas. Y quiere que causemos dudas en las personas. Por que eles estão agindo assim? ¿Por qué es que está actuando de esta manera? Porque fazer o bem até os pecadores fazem. Porque hacer el bien hasta los pecadores lo hacen. Jesus quer que a gente faça o extra. Jesús quiere que hagamos lo extra. Jesus quer algo totalmente diferente. Jesús quiere algo totalmente diferente. Em 6,35 Diciendo, ele diz: amem seus inimigos, e suas recompensas será grande, serão filhos do Altíssimo. dice, amad a vuestros enemigos y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. Ame seus inimigos. Amen a sus enemigos. Jesus, muitas vezes podemos perguntar como sei que estou bem com Deus? Muchas veces podríamos preguntarnos, ¿cómo sé que estoy bien con Dios? Ame seus inimigos. Amemos a los enemigos. Como que eu sei que estou ligado com Deus? ¿Cómo sé que estoy ligado, atado, conectado? Conectado. Será que é por sangue? ¿Será por la sangre? Porque eu sou judeu? ¿Porque soy judío? Ou porque eu faço parte de algum grupo? ¿O porque hago parte de un grupo? Faça por aqueles que não fazem, Haga por aquellos que no hacen. que muitas vezes te machucaram ou te magoaram. O que muchas veces nos han lastimado o Lastimaram. lastimado. E todos acabaram de escutar todos esses ensinamentos. Y todos escucharon lo que Jesús estaba. E aquele centurião precisa de ajuda. Aquel centurión precisa de ayuda. Será que... E o que Jesus fala? ¿Será que? E o que Jesus fala naquele momento? É uma No, pergunta. no escuché. É uma pergunta. O que Jesus fala naquele momento? Que é o que Jesus pro está- centurião. ¿Qué es lo que Jesús está hablando en ese momento? Eu vou curá-lo. Yo voy a curarlo. E ele o fez. Y él lo hizo. Nessa época que vivemos agora de Natal, En esta época que estamos viviendo, previo a la Navidad, talvez tenhamos grandes momentos de tensão ou algum outro. tal vez tengamos algunos momentos de mucha tensión o de otro tipo. E você sabe por que é mais fácil servir um estranho Y usted sabe por qué es más fácil servir a un extraño do que ser ofensor, do que alguém que te ofendeu ou algum vizinho ou algo semelhante. o de atender a alguien que nos ofendió o que nos hizo algo semejante. E a razão é que muitas vezes nos confundimos Las razones que muchas veces nosotros confundimos e a maioria das vezes nos identificamos com Jesus do que com o centurião. es que la mayoría de las veces nos identificamos con Jesús en vez de con el centurión. Nos vemos no ombro, através dos ombros de Jesus, Nosotros vemos a través de los hombros de Jesús, olhando para o centurião. mirándolo al centurión. Como que podemos puni-lo, ¿Cómo que podemos castigar? como podemos perdoar ou fazer o mesmo que eles fizeram conosco. ¿Cómo es que podemos perdonar o hacer lo mismo que Él hizo con nosotros? Ou julgar da maneira que bem queremos, O juzgar da maneira que queremos. de la manera que nosotros queremos. Mas, na verdade, estamos na situação do centurião. Pero en realidad nosotros estamos en la situación del centurión, Porque muitas vezes é mais fácil se identificar como a pessoa ofendida do que a pessoa que ofende. porque muchas veces es más fácil identificarse con la persona ofendida que con la persona que ofende. O momento em que o centurião pede um favor a Jesus, En el momento en que el centurión pide un favor a Jesús, se Jesus ajuda, si Jesús ayuda,
boa parte da multidão não vai gostar. Si Jesús ayuda, buena parte de la multitud no le va a gustar. E se ele não fizer, E ele se vai ele não ser hipócrita por tudo que ele diz. Y si él no lo hace, va a quedar como un hipócrita por todo lo que enseñó antes. E nós queremos seguir Jesus. Pero nosotros queremos seguir a Jesús. Ele quer que tratemos as pessoas como elas merecem. Y quiere que tratemos a las personas como se lo merecen. Aqueles que de alguma maneira pensam que apenas sendo ofendido nunca vai ser a pessoa que ofende. A veces pensamos que nosotros, que hemos sido ofendidos, nunca vamos a ser los ofensores. Você está deixando de pensar em toda essa ideia que Jesus nos traz. Nosotros estamos dejando de pensar en la idea que Jesús nos trae, Porque Jesus fala que os que ofendem porque Jesús habla o dice que los que ofenden devem parar de usar essas ofensas como desculpa, deben dejar de usar esas ofensas como disculpas que muitas vezes usamos para ofender os outros. que muchas veces usaron para ofender a otros. Ele fala das pessoas que já ofenderam ou machucaram, Y él está hablando a las personas que ya ofendieron o que ya lastimaron a otros, às vezes acabam usando isso para machucar os outros e ofender outras pessoas. hacer, E usam a mesma para ofender outras y pessoas. usan las mismas situaciones para ofender a otros. Então, voltando para Mateus 8:11, Mateo 8:11. Jesus fala, só uma breve explicação, que Jesus vai falar de todos vão vir do reino das terras, de todos os lugares, e vão ir para o reino de Deus, mas alguns não vão, e vão ter o rugir de dentes. Jesús está hablando de los que van a regresar de distintos lugares de la tierra, Mas, de uma forma resumida, que é natural do ser humano a gente agir assim. y de una forma resumida que es natural del ser humano, Mas de pensar dessa maneira de que talvez as pessoas que nos magoam, eu não quero ajudá-las. y pensamos de la manera que la persona que nos lastimó no la queremos ayudar. Porque muitas vezes sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Muchas veces sabemos lo que queremos hacer, pero no lo hacemos. E muitas vezes quando pensamos dessa maneira, estamos longe do reino de Deus. Y cuando pensamos de esa manera, estamos lejos del pensamiento de Dios. Aqueles que percebem que eu não sou Jesus, mas sim o centurião, Aquellos que perciben que yo no soy Jesús, pero sí el centurión, que eu sou uma pessoa que ofendi tantas pessoas, que soy una persona que ofendía a tantas personas, e que Jesus fala que aqui está a oportunidade de você fazer o bem. y Jesús dice, bueno, acá está la oportunidad de hacer el bien. Por alguém que, como nosso Senhor fez, teve a graça e compaixão de fazer por nós, Como el Señor hizo de derramar su gracia y su compasión sobre nosotros, nós devemos fazer o mesmo. y nosotros debemos hacerlo mismo. 20, 25 anos depois de tudo isso, 20 o 25 años después de todo esto, o apóstolo Paulo, el apóstol Pablo, que possui uma perspectiva melhor de todo esse acontecimento, que tiene una perspectiva mejor de todo ese que ele acontecimiento, conheceu Mateus, que conoció a Mateo, passou com João, pasó tiempo con Juan, Pedro, con Pedro, até viajou com Lucas, viajó con Lucas, que foi um dos primeiros a escrever. y fueron ellos los primeros en escribir los evangelios. E Paulo olha para essa mesma dinâmica e tensão. Y Pablo está hablando para esa misma dinámica y esa tensión. Ele diz em Romanos Y él Sí. dice en Romanos 5, 5, 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
que no tempo certo